Olá a todos, meu nome é Ricardo Martinelli e eu vou apresentar para vocês o tema chamado Big Data Cloud Computing para os apressados. Apenas me apresentando então, eu sou formado em Ciência da Computação na Universidade de São Judas, tenho uma especialização em desenvolvimento de softwares corporativos na FIAP e atualmente eu estou fazendo mestrado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Bom, minha preferência literária está entre Dan Brown e os vários livros dele, e meu maior hobby é jogar Rocket League com meu filho, e atualmente, com 8 anos, enfim, joga melhor do que eu. Para a gente poder começar então a falar sobre Big Data, é, vamos começar então com a definição não tão formal, porque Big Data ultimamente tem sido muito difícil de definir da, de uma forma mais formal. No entanto, a definição mais precisa que eu já tive está exatamente nessa nota, que diz que Big Data é uma área de estudo que lida com técnicas, ferramentas e metodologias para extração, para o processamento, o armazenamento e análise dos dados de uma estrutura cuja estrutura são tão complexas e grandes que as formas tradicionais hoje, como os bancos de dados relacionais, não conseguem fazer de forma rápida. Então, quando a gente fala de Big Data, a gente praticamente fala sobre os três V's do Big Data. Volume, quanto mais volume de dados você tem, melhor a sua análise e mais precisa você consegue chegar a conclusões com base nos dados. A velocidade é extremamente importante. Você não pode simplesmente esperar dias ou até mesmo horas para poder receber o retorno da sua análise e também a validade dos dados. Você precisa ter dados de diversas fontes para que você não consiga, não traga vieses para os seus dados. Atualmente, adicionaram outros dois Vs, então a gente fala mais hoje sobre cinco Vs no Big Data, onde eles adicionaram a veracidade, e isso é um tema muito atual, exatamente pelo fato de que hoje em dia você pode criar informações erradas com dados incompletos e, portanto, não é um dado verídico. Então, a veracidade acabou se tornando um V importante para o Big Data. E, claro, valor, porque hoje em dia as empresas não querem simplesmente analisar dados por analisar, eles querem que aquilo agregue valor nos seus negócios e, portanto, quanto mais valor o teu dado pode te fornecer, melhor. Então, como se dimensiona Big Data? Novamente, não existe uma definição exata, uma definição formal, porém, algumas literaturas, alguns acadêmicos estipularam que Big Data pode ser definido quando um conjunto de dados extrapola em tamanhos de unidades de terabytes. Então, quando você vai analisar um dado e o seu dado possui um volume de 1 terabyte para cima, então estamos tratando automaticamente de Big Data. Quais são as técnicas hoje que Big Data traz para você? A técnica mais clássica que a gente tem é o do High Performance Computing Cluster, o famoso HPC. Porém, apesar de serem tradicionais, o problema maior hoje é que para você lidar com HPC clusters, a gente está falando de supercomputadores e, portanto, com custos extremamente elevados e que leva consigo também uma série de outras coisas, uma série de outros ônus para uma empresa poder utilizar, porque vem a questão do consumo, vem a questão da quantidade de usuários que pode utilizar ao mesmo tempo e por aí vai.
Há alguns anos atrás, a Google trouxe um algoritmo que foi chamado de MapReduce e que trouxe consigo uma forma muito mais rápida de se poder fazer análise em grandes volumes de dados utilizando apenas commodity hardware, ou seja, os próprios data centers, os computadores pessoais e por aí vai. O MapReduce ele é um algoritmo e ele é dividido em dois, que são duas fases, o map e o reduce, e a partir desse map e desse reduce, você consegue criar uma análise muito mais performática em hardwares de muito menos custo. Isso vem sendo adotado até hoje através do Hadoop, e foram criadas algumas vertentes do MapReduce, como por exemplo o Cluster MapReduce e o Hydra. E agora o mais recente, o que explodiu a questão do Big Data mais para commodity hardware veio com o advento do Spark, que é uma grande evolução do MapReduce, onde você não só faz o MapReduce, como você faz esse trabalho de MapReduce de forma distribuída. E o Spark trouxe outras inovações também, como por exemplo o processamento de dados em memory e vários outros pontos. E, bom, estamos falando de Big Data Cloud Computing, estamos só falando de Big Data. O que seria então o Cloud Computing? Eu tomei a liberdade de extrair a definição da NIST de Cloud Computing no seu formato original, no inglês, e basicamente essa é a definição mais sucinta do que é a computação em nuvem. Então, ele fala sobre uma permitir um ambiente úbico, conveniente, sob demanda, por acesso à rede, de um conjunto compartilhado de recursos compartilhados, sendo rede, servidores, armazenamento, aplicações e serviços, que podem ser rapidamente provisionados e lançados com o mínimo de esforço de gerenciamento possível, com uma interação de um provedor de serviços. E aí ele fala como definir isso, o modelo de nuvem, com esses três pontos que eu vou destacar aqui. Então, 5 características básicas, 3 modelos de serviços e 4 modelos de deployment. O que seria então cada um deles? Começando pelas características essenciais, a gente então fala de um modelo sob demanda e self-service. Eu não consigo achar um termo mais aportuguesado disso, porque a gente já utiliza o termo self-service até em restaurantes, mas é exatamente nesse ponto de que você vai lá e você mesmo se serve, né? E a mesma analogia chega a ser para a nuvem. Você vai chegar ao seu provedor de serviços, pode ser uma AWS, uma Azure, um Google, uma IBM Cloud, uma Oracle Cloud, seja lá qual for delas. Você vai lá e se serve daquilo que você precisa e os recursos estarão lá sob demanda. Então, se você precisar de 1, 3, 5, 10 ou 100 máquinas virtuais, o modelo de nuvem deverá ser necessário para você fornecer esses recursos. Amplo acesso à rede, ou seja, nós não estamos falando de uma LAN, de uma WAN, a gente está falando de algo muito maior do que isso, a própria internet. Então, é, precisa, você precisa ter acesso amplo dos seus serviços, não importa se o seu serviço está rodando dentro de um data center na tua cidade, ou num outro estado, ou num outro país, você precisa ter acesso a ele. Você tem a questão do pooling de recursos, onde você vai ter todos os seus recursos ali disponíveis e eles estarão lá preparados para
na hora de você precisá-los, eles estarão prontos para o uso. A elasticidade rápida, onde o teu ambiente precisa satisfazer a demanda da sua aplicação. Então, se hoje eu estou lidando com 100 usuários, eu preciso ter a infra necessária para prover o acesso com qualidade para esses 100 usuários. E se eu crescer, de repente, para 1.000 usuários, eu preciso que o provedor de nuvem me dê os recursos necessários para que ele forneça com qualidade serviço para 1.000 usuários, sem eu fazer nenhuma intervenção. E tem um serviço de medição, onde eu preciso saber quanto de recursos eu estou consumindo dentro do meu provedor de nuvem. Porque a partir daí começam outras características, como a cobrança dos serviços, de quantidade, de ciclos de processamento que você utilizou, a capacidade de armazenamento que você utilizou, e por aí vai. Indo para a parte de modelo de serviços, a gente tem os modelos de serviços mais clássicos, definidos pela NIST, que é o software como serviço, que é o mais alto nível de oferta de nuvem como serviço. Estamos falando aí de ferramentas básicas como um cliente de e-mail, como um serviço de ERP, de CRM, serviços desse tipo. Indo para um nível mais abaixo, a plataforma como serviço, ele não vai te entregar um software pronto, mas ele vai te entregar uma plataforma, um ambiente onde você pode desenvolver seus próprios aplicativos e também disponibilizá-los pela nuvem. Um nível mais abaixo do que isso seria você utilizar a infraestrutura como serviço, onde você lida com o serviço no seu mais baixo nível, que é a nível de rede, a nível de armazenamento, a nível de máquinas virtuais. Passando então para os modelos de deployment, estamos falando em um modelo de deployment de nuvens no modelo privado, onde, por exemplo, uma empresa como um banco não pode expor os seus dados a uma nuvem mais ampla, então eles montam uma nuvem com seus data centers pessoais e ele pode englobar 2 ou mais data centers aqui para criar uma nuvem privada. Temos a nuvem da comunidade, onde ela está de amplo acesso a um grupo de instituições, grupos de pesquisa, institutos de educação e por aí vai. Isso significa que uma nuvem da comunidade não significa exatamente que ele é uma nuvem pública, que é o próximo tópico. A diferença entre uma nuvem de comunidade e uma nuvem pública é que o acesso que um nível de uma nuvem de comunidade te oferece está apenas restrito a um grupo de instituições, enquanto que a nuvem pública tem amplo acesso ao público em geral. E depois disso temos os modelos de nuvens híbridas, que é uma mescla dos três modelos anteriores. Ótimo. Agora que a gente sabe o que é Big Data e o que é Big Data, o que é Cloud Computing de forma separada, vamos tentar entender o que significa Big Data Cloud Computing na sua essência. Isso significa que, uma vez que a gente trata das duas informações de forma separadas, o que a gente está procurando, então, seria a união desses dois conceitos. De que forma que a gente pode extrair um bom proveito de Big Data e Cloud Computing de forma conjunta? Existe um artigo de 2015 de um grupo de pesquisadores, onde eles criaram uma espécie de um estudo geral, onde eles dizem como que Big Data pode se fazer mais proveitoso com as tecnologias de computação em nuvem e vice-versa. E a partir daí, eles projetaram uma arquitetura de referência lógica onde que chegou a essa ilustração. Então,
você teria diversas fontes de dados, onde pode ser armazenamentos locais ou armazenamentos de nuvem, ou pode ser a própria internet, por exemplo, com fontes de redes sociais, de qualquer outro tipo de informação que você poderia extrair da internet, e aí você extrai essas informações e você traz para dentro da sua arquitetura de Big Data Cloud Computing armazenado em um sistema de arquivos distribuído, que no caso eles adotaram o HDFS. A partir desses dados brutos, você pode criar um modelo de processamento desses grandes volumes de dados de uma forma paralela e distribuída e utilizando o algoritmo ao estilo MapReduce. A partir desse modelo de programação, você pode ler essa quantidade massiva de dados que a gente utiliza como conceito os dados brutos. A partir dali, você pode criar uma síntese desses dados, onde você já extraiu algum valor dentro desses dados brutos, e você armazena em um banco de dados não estruturado, que no caso eles adotaram o NoSQL. A partir desses dados já pré-processados, já sintetizados, você pode utilizar mecanismos de busca como Hive ou Mahout e a partir dele extrair dados analíticos ou criar relatórios. Tudo isso precisa ser feito em cima de uma arquitetura que seja distribuída e que seja de fácil sincronização entre esses serviços. A partir de tudo isso, ele pode extrair visualizações de dados para que os tomadores de decisão possam tomar suas decisões com mais precisão. A partir daí, o Reishin e todo esse grupo de pesquisadores, eles criaram algumas características interessantes sobre Big Data Cloud Computing, como, por exemplo, a escalabilidade. Então, se eu tenho um serviço de armazenamento na nuvem e eu estou ingerindo dados de várias fontes e armazenando nesse serviço de armazenamento na nuvem, eu não preciso literalmente me preocupar com a quantidade de dados que eu estou consumindo, porque se o meu serviço, o provedor de nuvem, ele está me trazendo os dados, ele está me oferecendo o serviço de storage sob demanda, então não importa quanto de dados eu estou consumindo, que o serviço de armazenamento na nuvem dará dará os recursos que eu preciso para armazenar os dados e de forma escalável. A disponibilidade dos dados vem a partir do momento em que, se eu estou usando um serviço na nuvem, isso significa que eu posso ter esse dado disponível de qualquer lugar do mundo sem problema algum. Outra característica interessante que Reishin trouxe sobre Big Data Cloud Computing está na questão da integridade dos dados, porque uma vez que você tem Cloud Computing, você tem, através dos seus provedores de serviços, a garantia da integridade dos seus dados e, com isso, uma equipe inteiramente dedicada para fazer o backup já agregado dentro do contrato de serviços do seu provedor de nuvem. Tem a questão da transformação dos dados, onde com aquele mecanismo de processamento de dados, você pode criar sínteses dos seus dados brutos e, com isso, você pode transformar os seus dados, não importa a quantidade de dados que eu estou processando, que eu estou transformando, eu tenho a garantia de que, com a arquitetura de computação em nuvem sustentando minha arquitetura de Big Data, eu consigo transformar qualquer volume de dados em um tempo viável. E tem a questão da qualidade dos dados, onde você pode cada vez mais agregar dados e cada vez mais processar esses dados a ponto de você
chegar num ponto que você pode avaliar a qualidade dos dados. Existem técnicas, existem ferramentas, existem diversos processos que te permitem fazer isso de forma mais rápida e de forma mais objetiva. E tem a questão da heterogeneidade, onde você não está preso a um determinado provedor de nuvem, desde que ele te forneça as tecnologias necessárias para a análise dos seus dados. E com isso você pode ficar livre do vendor lock-in, que é um, uma coisa famosa que existe dentro do mundo de computação em nuvem. Tem a questão da privacidade, onde, dependendo do modelo de deployment que você está utilizando, por exemplo, um data center privado como uma nuvem privada, você pode garantir a privacidade dos seus dados, tal qual você poderia, numa nuvem pública, criar regras de segurança que te permitiriam dar o acesso devido a um determinado dado para um determinado usuário. Outra coisa em relação a Big Data Cloud Computing que podem te trazer vários benefícios são as questões regulatórias e legais, uma vez que o seu provedor de nuvem já trata das questões regulatórias e legais do país ou de uma determinada região, você tem a garantia de que você está tratando os seus dados da forma regulatória e legal dentro do país ou da cidade ou estado de atuação. Outra coisa que uma arquitetura de Big Data Cloud Computing poderia te trazer aqui seriam ferramentas para a governança e segurança dos seus dados, onde você pode trazer um catálogo de dados, onde você possa dizer quem é responsável por aquele dado, se aquele dado foi gerado de alguma outra fonte, de onde que surgiu aquele dado, de que fonte que surgiu, e por aí vai. E a questão da segurança sobre dizer quem é que está acessando aquele dado, por qual motivo, e se ele tem ou não acesso àquele dado. Quem são hoje as empresas que trabalham bastante com esse conceito de Big Data Cloud Computing? Nós temos aqui 4 grandes empresas: a Amazon, a Cloudera, a Databricks e a Azure. Cada uma delas tem ofertas para Big Data Cloud Computing, onde você terá todo um ambiente de Big Data, uma plataforma especializada de analytics, de Big Data, de visualização de dados e várias outras coisas a partir de um ambiente de computação em nuvem. E temos um projeto de código aberto ao qual eu participo, que é o OpenDataHub.io. Esse projeto ele tem como objetivo criar uma arquitetura, na verdade não só uma arquitetura, mas um ciclo completo, um pipeline completo, tanto para engenheiros de dados como para cientistas de dados terem acesso às informações, passando por todo um pipeline de dados que vem desde a ingestão dos dados, passando pela transformação dele, o armazenamento, a análise e, por fim, a criação e o deployment de modelos de IA e Machine Learning. Uma arquitetura basicamente proposta aqui, que eu gostaria de demonstrar, então, surgiria a partir de fontes de dados que eu tenho na internet, e eu utilizaria o próprio Spark para processamento desses dados e, a partir de uma síntese dele, eu armazenaria essa síntese dos dados em um banco de dados no SQL, onde tanto um Data Scientist, quanto um Data Analyst ou quanto um BI Analyst poderia acessar esses dados e criar seus próprios modelos ou suas próprias visualizações, suas próprias análises para a tomada de decisões. Ok, eu vou passar então para a demo e nós já iremos ver isso na prática. Esse ambiente que eu tenho aqui rodando à esquerda é um ambiente de Kubernetes,
na verdade, OpenShift, é um projeto da comunidade chamado OKD, onde é uma distribuição de Kubernetes e eu tenho aqui todo o gerenciamento da minha infraestrutura de Big Data. Só lembrando que o OKD ele trabalha com o conceito de containers e, portanto, existe aqui uma simplificação do gerenciamento de uma plataforma, de uma infraestrutura como um serviço baseado em máquinas virtuais. Containers é muito mais simplificado em termos de modelo de virtualização. Então eu tenho aqui um serviço chamado Jupyter Hub, onde a gente vai lidar com os dados vindos de uma fonte qualquer. E nós temos aqui um cluster Spark, que eu já construí, chamado T Cluster. E aqui eu tenho um banco de dados no SQL, Cassandra, para a gente fazer a análise desses dados. Ok. Vamos acessar então aqui na janela da direita o Jupyter. Meu ambiente Jupyter ele está configurado para ter todas as bibliotecas necessárias para o acesso ao PySpark, que é a biblioteca necessária para a conexão do nosso cluster Spark aqui. Inclusive, deixa eu até mostrar aqui a minha interface do Spark, já com os meus workers prontos para processar os dados. Ok. Então, como eu ia dizendo, eu tenho nesse Jupyter as bibliotecas necessárias para a conexão com o Spark e o driver do Cassandra para que a gente possa armazenar a síntese dos nossos dados dentro do nosso banco de dados no SQL para que a gente possa futuramente gerar análises ou até mesmo visualizações nele. Eu não vou executar essa primeira linha, que é basicamente o que instala as bibliotecas, então eu já estou livre de executar esse primeiro parágrafo. Eu vou passar para o segundo, que é a importação das bibliotecas. Aqui eu estou parametrizando as informações sobre o meu cluster Spark, que no caso, o nome do meu cluster se chama T-Cluster, e a porta de acesso dele é a 7077. Ok. Feita a parametrização deles, eu vou agora fazer a conexão com o meu cluster Spark, adotando um nome de aplicação que é Linux Demo. Veremos quanto tempo ele leva aqui. Pequeno problema técnico aqui. Vou só fazer alguns ajustes. Ok. Mais um tempo. Ok. Já tenho criado aqui a minha conexão com o Spark. Já tenho aqui a aplicação na esquerda, Linux Demo. E agora vamos passar para os próximos passos. Eu vou trazer uma fonte de dados aqui vindo de uma URL, onde eu tenho um CSV contendo dados das eleições dos Estados Unidos de 2016, 2012 e 2008. Eu ainda vou acrescentar nesse dataset as últimas eleições americanas, e para quem quiser conhecer, procure no site kaggle.com pelo dataset US-elections e vocês vão encontrar esse meu dataset. Vamos lá. Então eu vou acessar esse CSV, construir um data frame Spark nele e eu vou exibir esse data frame. Veja que aqui, a partir do momento que eu faço a execução desse processo, ele vai inicializar alguns blocos
dentro do meu Spark. Só buscando agora qual que é o certo aqui. Ok. Ele não passou ainda pelo Spark. Aqui eu fiz então um show no, no meu dataset. Então eu fiz a leitura do dado, eu converti ele em uma estrutura própria do Spark chamado RDD, e aí eu fiz uma rápida visualização dos meus dados. A partir desse data frame que eu acabei de construir, eu vou fazer um group by. Eu vou agrupar esses dados pelo código do estado e pelo partido, e eu vou fazer uma somatória de todos os votos que foram feitos em 2008, agrupados pelo estado e pelo partido. Vamos só ver aqui. Nós temos então a coluna State Code, nós temos a coluna Party e nós temos a coluna Total Votes 2008. Então, a partir desta execução, o Spark vai fazer um pré-processamento desse dado. E aí, só um minutinho. Voltando aqui. Perfeito. Aqui, bom, esse foi o worker que fez o processamento. Então, ele fez alguns estágios, executou esses estágios. Esses estágios são os estágios como definidos pelo próprio Spark para a execução do algoritmo de MapReduce, e, ao fim, ele fez a visualização dos dados como eu gostaria, através do agrupamento do código do estado e do partido, e somou o total de votos em 2008. Perfeito. Ok, eu já tenho uma síntese de dados para trabalhar. Eu vou, então, começar com a execução com a ingestão desses dados no meu armazenamento em NoSQL. Essas duas linhas aqui vão executar a conexão com o meu Cassandra, e ele já terminou aqui. Aqui eu vou fazer uma funçãozinha básica para inserir esses dados numa tabela chamada US Election 2008. E, ao fim, eu vou executar a mesma síntese que eu havia feito antes e aplicar uma função lambda onde ele vai executar a função insertData, inserindo cada um desses registros dentro do meu banco de dados Cassandra. Muito provavelmente aqui vai dar um erro, porque boa parte desses dados já foram adicionados. Bom, ele não trouxe nenhuma informação de erro aqui. Eu vou tornar isso como uma execução válida. Aqui, essa linha de execução é para verificar se os dados estão dentro da minha tabela do Cassandra. E, como podem ver, eles já estão lá. Perfeito. Agora, eu já tenho... eu já fiz a ingestão dos dados através do Cassandra. Tinha uma fonte de dados vinda de uma fonte da internet. Eu fiz uma síntese desses dados conforme eu gostaria de analisá-los. Agora, podemos criar uma visualização simples aqui de algumas informações do próprio dado sintetizado. Vejam que eu não fui agora até o Spark para pedir esses dados. Eu fui até o NoSQL, o Cassandra no caso, para trazer essas informações. E aí eu gerei uma visualização em gráfico de barras, onde eu agrupo o somatório de votos por estado de cada partido. Perfeito. Voltamos então aos slides e encerramos aqui o slide final para dicas para os mais apressados em relação a Big Data Cloud Computing. Procure leituras sobre o assunto Data Engineering, onde você pode entender com mais detalhes todo o ciclo de vida que você pode criar com dados.
onde você pode falar de data streaming, data ingestion, data pipelines, data visualization. Existem diversos conceitos em cima dessa questão de data pipelines que é interessante. Inclusive, alguns conceitos mais recentes sobre data ops e várias outras coisas. Para quem quiser buscar uma certificação formal sobre Big Data, engenheiro de Big Data, existe uma instituição chamada DASCA, que é a Data Science Council for America. Ela possui duas certificações para Big Data Engineers, uma para Associate e outra para Senior Big Data Engineers. Cada uma delas tem um foco, obviamente, focado em Big Data e também sobre conceitos chaves como você ter conhecimento sobre Hadoop, sobre Python, sobre Spark e outros termos aqui, outras ferramentas necessárias para que você entenda o conceito de Big Data em seus níveis aí de Associate e Senior. Para Big Data Cloud Computing, a AWS possui uma certificação que é o Certified Data Analytics Specialty. Através das próprias ferramentas da AWS, você vai se certificar para engenheiro de Big Data em cima dos serviços da AWS. Bom, com isso eu encerro a minha apresentação. Agradeço a todos aqui, a todos os interessados sobre essa palestra. E é isso. Muito obrigado.